Muito bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo. Hoje, dia 12 de junho de 2022, 9 horas da manhã e 6 minutos aqui, pelo menos onde estamos, São Pedro da Aldeia, região dos Lagos, estado do Rio de Janeiro. Com muita alegria que vamos dando início aqui ao nosso estudo, com a graça de Deus e o amparo da espiritualidade. Então, saudamos a todos, desejando que todos tenham um excelente estudo. Vou passar a palavra para o nosso irmão Evaldo, que vai fazer a leitura da nossa mensagem de abertura, e vou compartilhar aqui na tela para que todos possam acompanhar. Gratidão pela escolha da mensagem. Pronto. Pode, por gentileza, iniciar. Bom dia, a oportunidade de estarmos juntos. Mensagem número 150 do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mensagem intitulada Dívida de Amor. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Paulo, Romanos, capítulo 13, versículo 7. Todos nós guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros. Mas esse amor e esse débito se subdividem através de inúmeras manifestações. A cada ser, a cada coisa, paisagem, circunstância e situação, devemos algo de amor em expressão diferente. A criatura que conhece semelhante impositivo não encontrou ainda a verdadeira noção de equilíbrio espiritual. Valiosas oportunidades iluminativas são relegadas pelas almas invigilantes à obscuridade e à perturbação. Que prodigioso Éden seria a terra se cada homem concedesse ao próximo o que lhe deve por justiça. O homem comum, todavia, gravitando em torno do próprio eu, em clima de egoísmo feroz, cerra os olhos às necessidades dos outros. Esquece-se de que respira no oxigênio do mundo, que se alimenta do mundo e dele recebe o material imprescindível ao aperfeiçoamento e à redenção. A qualquer exigência do campo externo, agasta-se e irrita-se, acreditando-se o credor de todos. Muitos sabem receber, raros sabem dar. Por que esquivar-se alguém aos petitórios do fragmento de terra que nos acolhe o espírito? Por que negar respeito ao que comanda ou atenção ao que necessita? Resgata os títulos de amor que te prendem a todos os seres e coisas do caminho. Quanto maior a compreensão de um homem, mais alto é o débito dele para com a humanidade. Quanto mais sábio, mais rico para satisfazer aos impositivos de cooperação no progresso universal. Não te iludas. Deves sempre alguma coisa ao companheiro de luta, tanto quanto à estrada que pisas despreocupadamente. E quando resgatares as tuas obrigações, caminharás na terra
recebendo o amor e a recompensa de todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, Evaldo, pela leitura aí da mensagem. Muito reflexiva e ajudou bastante aí na harmonização, na nossa preparação, como sempre. Deus lhe abençoe, meu irmão. Gratidão. Então, irmãos queridos, neste momento, com esse clima fraterno e amistoso que impera entre nós, elevemos as nossas mentes e corações ao alto, a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, a espiritualidade, amigos, mentores espirituais, as casas a qual servimos, em especial o Grupo Espírita Francisco de Assis. Toda essa espiritualidade amiga, esses espíritos do bem possam nos envolver nesta manhã, nos permitindo estudarmos o Evangelho do Cristo para podermos colocar em prática essas lições memoráveis e tão necessárias ao nosso adiantamento. Assim, irmãos, na certeza que o Mestre Jesus está conosco, vamos suplicar-lhes inspiração para entendimento do tema proposto para hoje, que cada um de nós possa receber do alto inspiração para podermos participar e assim tornar o nosso estudo proveitoso. Aos nossos irmãos que não puderam comparecer, participar do nosso estudo de hoje, registramos aqui o nosso abraço fraterno, mas rogando a Deus, a Jesus, que envolva toda a humanidade, em especial aqueles que ainda não tiveram essa bendita oportunidade que nós temos de mergulhar no oceano de informações que é o teu Evangelho, esse oceano que nos traz oportunidades de reflexão e de entendimento para nos tornarmos espíritos melhores. Que o teu amor, Mestre Jesus, alcance a todos aqueles nossos irmãos que ainda não te conhecem. Quanto a nós, guarda-nos em tua santa paz, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, desejando um excelente dia aos irmãos recém-chegados na sala. Vamos dar início agora, efetivamente, ao nosso estudo, pedindo para que a Edmeia faça a leitura do item 73 do capítulo 28, pelos espíritos penitentes. Não, 73 espíritos arrependidos, né? Isso, é porque a tua versão está... A antiga. Mas é a mesma coisa. Uhum. Iríamos até explicar isso. Qual é a página, Sandro? É o item 73 do capítulo 28, lá no finalzinho. Tá, qual é a página? A página depende da edição que você está. Então, por isso que a gente sempre cita o item e o capítulo. Vai lá no finalzinho, capítulo 28, item 73. Deve a coletânea de preces. Pode estar aí pelos espíritos penitentes ou pelos espíritos arrependidos. Tá bom. Então, vamos lá. Pelos espíritos arrependidos. Só um instantezinho, Edmeia. Conseguiu localizar aí, Rubens? Espera aí, tô quase chegando lá. Tá. Ah, tá. 78, 82, 81, 77, 78. 73. 73. 73? Isso. 73. Correto. 73, tá. Pelos espíritos penitentes. Isso. Tá. Então pode prosseguir. Vamos lá. Pelos espíritos arrependidos,
73 do prefácio. Seria injusto situar na categoria dos maus espíritos os espíritos sofredores e arrependidos que pedem preces. Esses puderam ser maus, mas não o são mais do que o momento em que reconhecem as suas faltas e as lamentações. Eles não são senão infelizes. Alguns mesmos começam a gozar de uma felicidade relativa. Muito Esse bem. é bem pequeno. É Agora vamos pro pequenininho e 70. profundo, né? É, Você tem algum comentário, Edmé, que queira fazer? não, porque eu vou passar para o 73 ainda. 75. Ah, tá bom. Vamos pelos espíritos endurecidos. Ué, Os maus espíritos. vai falar no 74, não? Não, 74 é prece. Ah, tá. Agora a gente vai passar para o 75. Tá bom. Então vamos passar. Já foi? Pode ir. Tá. Pelos espíritos endurecidos. Os maus espíritos são aqueles que os arrependimentos ainda não tocou, que se comprazem no mal e nele não concebem nenhum remorso, que são insensíveis às censuras, repelem a prece e frequentemente blasfemam o nome de Deus. São essas almas endurecidas e depois da morte se vingam nos homens, nos sofrimentos que experimentam e perseguem com o seu ódio. Aqueles a quem odiaram durante a vida, seja pela obsessão, seja por uma funesta influência qualquer. Capítulo 10, versículo 6, capítulo 12, versículos 5 e 6. Entre os espíritos perversos, há duas categorias bem distintas: aqueles que são fracamente maus e os que são hipócritas. Os primeiros são infinitamente mais fáceis de conduzir ao bem do que os segundos. São os mais frequentemente de natureza bruta e grosseira, como são vistos entre os homens, que fazem o mal mais por instinto do que por cálculo, e não procuram se fazer passar por melhores do que são. Mas há neles um germe latente que é preciso fazer explodir, o que é conseguido quase sempre, com a perseverança, a firmeza unida e benevolência, pelos conselhos, pelo raciocínio e pela prece. Na minha unidade, a dificuldade que eles têm em escrever o nome de Deus é indício de um temor instintivo, de uma voz íntima da consequência que lhes diz que deles são indignos. Aquele com quem ocorre isso está no liminar da conversão e pode-se esperar tudo dele. Basta encontrar o ponto vulnerável do coração. Os espíritos hipócritas são quase sempre muito inteligentes, mas não têm no coração nenhuma fibra sensível. Nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança e ficam felizes quando encontram tolos que aceitam como santos de espírito e que eles podem governar a sua vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor,
serve-lhes de máscara para cobrir as suas torpezas, no mundo invisível como no mundo visível. Os hipócritas são os seres mais perigosos porque agem na sombra e deles não se desconfiam. Eles não têm senão as aparências da fé, mas não a fé sincera. Gratidão. Nós que lhe agradecemos, irmã querida. Você gostaria de fazer algum comentário? Alguma coisa lhe chamou a atenção aí? Não? Não, pode passar por frente. Então tá bom. Fico só escutando aí Tá certo. Os comentários. Alguma coisa eu entendi, outras não, mas tudo bem. Mas certamente aí com a ajuda dos nossos irmãos universitários que falarão daqui a pouco aí, você vai entender, assim como eu também. Obrigada. Foi bom a tua leitura, Edmeia, por o teu exemplar, né, do Evangelho, ter o porque é mais do antigo, capítulo né? diferente, que a gente ia iniciar o nosso comentário a partir disso, né? Porque foi bom que a gente percebeu que espíritos penitentes é o mesmo, né, que espíritos arrependidos, né? Então, a gente começa falando disso, né? Que os espíritos penitentes é aqueles espíritos que se arrependeram, né, de algum mal que realizou em dado momento, né, das suas existências, né? E aqueles que já são capazes, né, de reconhecer as suas faltas, né, capazes de identificar que em algum momento eles erraram, né, se equivocaram, né? E já se sentem incomodados, né? Já desagradam a eles aquele mal causado. Então, isso já é um indício, né, de que eles estão retomando o caminho do bem, né, esse processo longo de redenção do espírito, né? O arrependimento, na verdade, é isso, né? Quando nós, né? Na verdade, não, né? O entendimento da gente é quando o espírito já desperta, né, para uma falta, mas que ele já identifica que aquilo ali está contra, né, as leis soberanas de amor, né, as leis divinas, e aí ele se arrepende, né, e tenta se comprometer no sentido de não mais repetir aquilo. Então, talvez aí o arrependimento indícios, né, desse grande início aí de redenção do espírito, né? Porque já esse espírito, quando chega a esse estágio, né, de arrependimento, ele já demonstra, né, através do teu pensar, do teu proceder, que já quer se tornar um espírito melhor, né? Mais iluminado, mais perfeito, né? Mais de acordo com a bondade de Deus, né? E aí ele renuncia ao mal e já nos sinaliza o desejo de praticar o bem, né? Então, as nossas preces para essa categoria de espíritos, né? Para esses espíritos, melhor dizendo, né? Que estão penitentes, arrependidos, eles devem ser nesse sentido de dar-lhes força, né? Para que eles continuem o caminho do bem, né? Uma vez que eles mesmos já sinalizam isso, né? O desejo de se tornar melhor. Então, felicitar, né, a todos eles, né, essa mudança, né, relembrá-los o quanto foi importante essa lembrança de que eles mudaram, né, e que agora podem reconstruir o caminho, né, do bem, alcançando assim a felicidade, e também, né, rogando aos bons espíritos, né, que certamente lhe intuíram a fazer essa mudança, essa transformação, para que lhes derem forças, né, para que eles continuem assim. Isso é o que a gente entende, né, do propósito da nossa prece em favor desses espíritos penitentes arrependidos. Por outro lado, o item número 75 fala dos... Esse 75, que é os endurecidos, a gente vê que tem os espíritos que são perversos, né? Que dizem que os espíritos são perversos, que eles são hipócritas, eles fingem que são bonzinhos, né? Que para chegar nas pessoas, tipo assim, né? Chega muito bonzinho, falando em Deus, mas no fundo,
eles são hipócritas, eles não estão pensando em Deus, eles estão pensando na maldade, né? Em fazer maldade, ser uma pessoa, os espíritos mal, né? Porque tem duas categorias, no caso aqui, tem duas categorias distintas, aqueles que são fracamente maus e que são hipócritas, e os primeiros são infinitamente mais fáceis de conduzir o bem do que o segundo, né? Que são mais frequentemente natureza bruta e grosseira, né? É isso que eu vi. Isso, perfeito. Então, diferentemente dos espíritos arrependidos, os espíritos endurecidos, né? Já são aqueles espíritos que aí requer um tanto mais de envolvimento da nossa parte, né? A gente intensificar as nossas mais prece e orações. Né? Mais prece em orações, isso. Né? Porque esses daí são mais teimosos, né? Mais brutos, né? É mais difícil de domar, né? Isso. Então, as nossas preces, né? Elas devem ter o sentido, né? De abraçar esses nossos irmãos com muito amor, para que eles possam, né, iniciar esse processo, né, e certamente através do arrependimento futuro, mas que no momento eles são incapazes, né, de sentir essas vibrações, né? Tamanha assim, eles se comprazem, né, com o mal. Eles ainda se comprazem com o mal. Então eles acabam criando um bloqueio, né? E aí Kardec vem dizendo dessas duas categorias que você fala aí, desses dois tipos, né? Mas, assim, o que eu consigo captar aqui da ideia de Kardec é que ambos, né, eles possuem, né, como todos nós, o germe latente, né, do bem, né? Está impregnado, nós temos isso. E, para esses espíritos, é só um passar do tempo, né, para desabrochar isso, né? Então, as nossas preces, elas vão nesse sentido de fazer com que esses irmãos eles sintam essas vibrações nossas de amor, para que os seus corações, as suas mentes, né, elas consigam afastar do mal e se aproximar da luz, né? É muito interessante que a gente sempre lembra do livro Nosso Lar, né? Talvez seja a obra que mais retrata, né, a importância da nossa prece em favor desses espíritos, porque ali naquela obra magnífica, né, que nos serve de lição, André Luiz consegue nos trazer uma experiência dele mesmo que a gente pode analisar, avaliar e visualizar tudo isso, né? Como é que a nossa prece age nesse sentido dos espíritos endurecidos, né? A sobrinha do Elísias passou muito por isso, né? Aquela oscilação de humor, aquele desejo ainda de regressar à Terra, né? Então, a gente percebe ali que o auxílio da própria família, né, espiritual dela, o quanto ajudou, né? Ela ainda presa à matéria, querendo voltar à Terra, e assim ela mesma se prejudicava, né, com tudo isso, porque não conseguia captar, né, essa ideia. E ainda os espíritos mais endurecidos, até o próprio André Luiz, ele passa por uma fase dessa, né, de querer relutar contra o amparo, né, ali no início, né, quando ele sofria aquela perturbação espiritual muito grande, mas aí com o amparo da espiritualidade ele vem a perceber, né, o quanto ele poderia se transformar num espírito melhor e assim, né, serenamente, tranquilamente ele vai captando, né, a ideia dali da espiritualidade. Mas eu vou passar agora a palavra para os nossos irmãos e vou buscar aqui no texto uma passagem que eu achei muito interessante, que a gente fala daqui a pouquinho um pouco mais. Alguém gostaria de contribuir? Ei, Sandro, vou aproveitar essa singela lacuna que se interpôs aí entre nós, aproveitando, né, esse momento para desenvolver um singelo comentário sobre o texto.
Pois não, irmão Lima, fica à vontade. Nós observamos que seria até prematuro, não é? Nós colocarmos os espíritos ainda ignorantes na condição de espíritos maus. Porque o ignorante, ele desconhece as coisas certas e permanece fazendo coisas erradas, mas não está na condição de perverso nem mau. Nós observamos o próprio Saulo, né? Tomando como exemplo, eu sempre pego Saulo para tomar como exemplo. Vivia naquelas condições, mandando apedrejar os cristãos, pensando ele que estava agradando a Deus. Ou seja, não era maldade. Eles mandavam apedrejar os cristãos como se estes fossem trânsfuga da lei. A lei não falava nada daquilo do cristianismo, então ele dizia que então está errado. E achando que aquelas atitudes deles estava agradando a Deus. Mas depois que Jesus lhe apresenta na estrada de Damasco, ele modifica. Ele se arrepende e vê que realmente o que ele fazia estava errado, não era assim que agradava a Deus. Então, nós vemos que é necessário que haja um arrependimento. E a pessoa, não vamos tomar assim como maus, essas pessoas que ainda se encontram nessas condições, precisa de algum toque para lhe chamar a atenção e trazer ao caminho da realidade. Então, os espíritos penitentes, e nós vemos que até hoje nós temos ainda almas penitentes em nossos meios, que são os casos dos franciscanos, né? Eles se encontram aí em nossos meios. São aqueles espíritos que se colocam na condição de arrependidos de terem feito certas coisas, e então eles se penitenciam na condição da singeleza e da simplicidade, como é o caso dos franciscanos. Então, nós vemos, é o caso também dos endurecidos que ainda não foram tocados pela égide do entendimento, e que nós vamos, que blasfemam até contra a própria divindade. Esse aí, nós vemos, são espíritos endurecidos, e Jesus fala sobre eles, que são povo de tez endurecido, não se declinam, não se arrependem, para que eu possa curá-los. Então, nós vemos que ainda nos encontramos nessas condições. São essas almas insensíveis, porque quando passam para o plano espiritual, eles continuam na mesma situação, né? Há os desafetos que ficaram no plano físico e eles de lá continuam nesses tipos de obsessões e maldades, né? Eles são mais ou menos assim, tipo a hipocrisia. Jesus, na maioria das vezes, ele combateu a hipocrisia, né? Fariseus hipócritas, as prostitutas, os publicanos adentrarão aos céus adiante de vós. Isso aí acirrou mais ainda o ódio dos fariseus, daquele povo, contra Jesus, porque ele combatia veementemente a hipocrisia.
eram aqueles espíritos que atravancavam o progresso daqueles que queriam progredir na condição de, na maioria das vezes, aceitavam uma ideia, mas depois eles continuam fazendo aquela mesma ideia antes, né? Com palavras bonitas. Até hoje, nós os encontramos em nossos meios. Os fariseus, os doutores da lei, da antiguidade, eles se encontram em nossos meios, conduzindo o povo. Já viu aquele Timpones, levou aquela massa de gente ao suicídio, dizendo, olha, nós temos que ver Deus, e para ver Deus nós temos que morrer. Ou seja, veja bem, não é? E aquela turma foi. É essas condições desses espíritos que encontram-se ainda em nossos meios. E tem o seguinte, eles não estão na categoria de infelizes, não, estão na nata da sociedade. Esses grandes governo déspota estão nessas condições, e estão ainda. Haveria falsos profetas que enganariam até o povo eleito. E nós vemos hoje, na atual conjuntura, não vai passar tão cedo. De lá do plano espiritual, eles continuam também a sua trajetória de maldades. Existem os maus mesmo e existem os hipócritas. É melhor você lidar com os maus, que eles se tornam mais sensíveis, mais tocados ao arrependimento, do que os hipócritas. Eu não quero papo com esses caras, rapaz. A hipocrisia é uma chaga que a gente devia banir da nossa sociedade, de nossos meios, tanto quanto o egoísmo. De repente, é até pior. Sandro, era isso aí que a gente queria desenvolver. Muito obrigado aí. Tem muita gente querendo conduzir aí. Nós lhe agradecemos, Lima, como sempre, aí suas reflexões, e nos traz aí essa experiência de Paulo, né? E realmente, assim como a obra Nosso Lar é rica, né, de ensinamentos, né, de lições, a obra Paulo e Estevão, né? Também é muito boa e retrata muito isso também, nos ensina bastante. Gratidão, Lima. Edmel, não falei que os universitários iam entrar em ação aí e a gente ia entender o tema? Tá vendo como está ficando mais fácil? Mais alguém gostaria de falar? Sandro e todos, bom dia. Bom dia. Quando a gente estuda Kardec pedindo as preces, né, por esses espíritos, a categoria dos espíritos penitentes, né, os arrependidos, nós nos colocamos nessa posição também, infelizmente, porque pela caminhada nossa, em outras existências, talvez já tivéssemos cometido falhas mais graves, né? Mas hoje, graças a Deus, estamos comprometidos com o Evangelho de Jesus, ainda cometemos equívocos, talvez de ordem mais suave, mas alguns sim, sempre faz parte da nossa caminhada evolutiva, senão não estaríamos aqui reencarnados nesse mundo de provas e expiações, né? Então, esses espíritos, quando retornam à pátria espiritual, todos nós nos arrependemos de faltas que cometemos, suaves, graves, que só Jesus tem a possibilidade de graduar, né? Então, como eles já estão arrependidos, como nós já estamos arrependidos também, tanto encarnados quanto desencarnados, mas aqui Kardec foca os que estão desencarnados, quando nós, sabendo disso, tendo essa ligação, ou mesmo em termos humanitários, né,
na nossa prece, dirigir a eles, pedindo que eles sejam socorridos, amparados, orientados, já se valendo desta intenção que é o arrependimento, que é uma porta que se abre para que a influência benéfica, os bons espíritos possam auxiliá-lo, não cultivando o sofrimento, mas o refazimento do seu pensar, das suas ações, já o preparando para, no mundo espiritual, a sua evolução, como também numa próxima reencarnação. Ele aproveitar mais a chance, retificando os seus passos, né? Então, isso é muito importante, porque essa prece ajuda com que a luz entre por essa fresta, por essa porta que o próprio Espírito, reconhecendo, abre. Nessa outra questão dos espíritos endurecidos, requer de todos nós também, como Kardec nos orienta aqui, a compaixão. Então, a prece, como sempre dissemos aqui, é o alívio, é o frescor, para aqueles que entendem e para aqueles que são refratários, que é talvez a situação desse item. E ele, então, Kardec nos esclarece também essa classificação, espíritos maus e espíritos hipócritas. Então, ele chega a dizer aqui que numa sessão mediúnica, quando nos vem comunicando um espírito mau, ele não se atreve a escrever o nome de Deus, porque ele se sente o quê? Tolhido. Então, há um respeito, ele sabe que tem a bondade, ele sabe que tem o amor, ele reconhece Deus. Isso já é um grande passo, já é a janelinha aberta, para que a prece o ajude a realmente entender o grande equívoco que ele está cometendo em ser mau. E no nosso mundo, na nossa experiência carnal, nós nos deparamos com espíritos assim, muito maus. Eles se comprazem na maldade e não se arrependem, vamos dizer assim, a olhos nossos, né? Eles acham que estão certos e fariam de novo, e refariam se tivessem chance. Então, a gente vê, porque a gente às vezes ouve as notícias e fala, meu Deus, como pôde fazer isso? Né? A gente vê no mundo do tráfico essas nuances da sociedade muito difíceis, um assassinato, essas situações a gente traz para o mundo aqui para que a gente entenda melhor o que seriam esses espíritos, né? A maldade do seu coração, mas porque ainda não descobriram Jesus na sua integralidade, e vão descobrir, porque a própria doutrina, Kardec, todos os missionários do Cristo nos deixam bem claros. Estamos a caminho da luz. E a luz chegará, cedo ou tarde, depende do momento de cada espírito, né? E o acordar o quanto antes é melhor para nós mesmos. Então, a prece ajuda que esse espírito reconheça a luz divina e, mesmo entre lágrimas e com dificuldades, refaça o seu caminho. E Kardec ainda nos diz da outra classificação, dos hipócritas, que são aqueles ainda, vamos dizer, eles não têm medo de nada, nem da força divina, infelizmente. E eles ainda julgam e jogam com o nome do Cristo de Deus. Então, eles se arvoram de pessoas boas, bem-intencionadas, e não o são. Esse trabalho é um trabalho, vamos dizer, que requer da espiritualidade um trabalho maior. E a própria literatura espírita nos diz que há espíritos que, ao desencarnarem, eles são tão perversos e não veem, não sentem essa perversidade, o quanto devem mudar, que a espiritualidade carinhosamente os faz adormecer. Deixa que eles fiquem quietinhos, como se estivessem em coma. E isso só o tempo, só a espiritualidade sabe determinar. Porque se eles acordarem, se eles reencarnarem, cometerão os mesmos atos ou até mesmo mais perversos. Então, é um benefício que a espiritualidade faz a esse espírito, irmão, para que ele possa ser medicado, orientado, para que ele cresça
por ele mesmo, acima de si mesmo, combatendo as suas falhas. Então, a generosidade da espiritualidade vai além do nosso entendimento. Então, quando Kardec nos pede para que façamos a prece, nas nossas preces diárias, achar um cantinho para essas almas equivocadas no mal, arrependidos ou não, é uma bênção, é uma caridade que nós fazemos para com os nossos irmãos equivocados no caminho. Eu agradeço muito a atenção, espero ter contribuído. Obrigada. Contribuiu muito, querida irmã. Por isso, lhe agradecemos também a sua participação e reflexões muito boas também, né, que vai ajudando a gente a entender aqui o que o nosso digníssimo Kardec registrou aqui para a gente aprender, né? Mais alguém gostaria de falar algo? Que as nossas preces, né, como diz aqui no finalzinho, né, que as nossas preces, nossas palavras, nossas vibrações de carinho e de amor para os nossos irmãos de caminhadas que ainda, né, se intitulam, né, adversários do Cristo, possam ecoar, né, nessa alma, fazendo com que eles se aproximem de Deus, né? E em nome de Jesus, a gente sempre pede para que a espiritualidade possa envolver a cada um tocando, né, no coração deles, para que eles saiam, né, desse clima ainda de animosidade, né, de vingança, né, e enxergue a luz, né, que se dê a oportunidade de ser tocado pelo amor do Cristo. Mais alguém? Irmão Sandro, Diga, Lino. para espíritos dessa jaez, ou seja, espíritos que não se arrependem, os hipócritas, mais nessa categoria, só o tempo dirá. Isso. Sabe por quê? Porque eles se encontram hermeticamente fechados até para as bênçãos de Deus. Nem Deus consegue acessar as almas desses companheiros, só o tempo mesmo. Eles se tornam blindados, porque ele pode até dizer, eu vou me declinar diante de Deus, mas é aquele momento, rapaz, só Deus nos sonda. Tem um salmo com essa categoria, só Deus nos sonda, entendeu? Porque ninguém adentra psicologia, psiquiatria, ninguém adentra a intimidade desse cidadão, rapaz. Eles são hermeticamente fechados, de todos os lados. Você não consegue abrir, entendeu? Mesmo a gente que tem o costume de lidar com pessoas, lida com a pessoa hipócrita para você ver. É difícil. Na tua frente, ele se derrama até em lágrimas, entendeu? Na tua frente, eles se colocam arrependidos, mas na realidade não estão. Por isso que se diz, a Deus ninguém engana. É o caso daquele homem lá da festinha de bodas. Só Deus acessou a intimidade daquele homem e viu que ele era um hipócrita. Ele enganou o porteiro, todo vestidinho de branco, mas, na realidade, é só o exterior. Porque o fundo era diferente, só Deus acessou a intimidade daquele homem. Só os hipócritas, rapaz. E nós os temos na nossa sociedade dando baladas por aí. Daí, só o tempo dirá. Eles se tornam inacessíveis a qualquer toque, mas mais cedo ou mais tarde, infelizmente, a dor ela vai tocar. Porque tem uns que dizem, nem eu vendo, eu aceito ou eu acredito. Mas existe o tempo de Deus que é o diferente do nosso tempo. Porque todas as almas se salvarão. Deus não perde nenhum de nós. Até aquele que está
na marquise, ali debaixo da ponte, ele está sob a... Não nada, rapaz. A gente aqui somos prematuros em nossas conclusões. Obrigado, irmãozinho. Sandro, o seu microfone. Opa, obrigado, Alessandra. A gente estava agradecendo aqui ao Lima, porque essa fala dele nos fez lembrar o link, né, do Minuto de Sabedoria que compartilhamos hoje no Amigo do Jefa, quando tem aquela reflexão em torno das ovelhas, né, do Pai, que nenhuma das ovelhas seriam perdidas, né? E Jesus prometeu que nenhuma delas ficariam para trás. Então, realmente, é o tempo de Deus, né, que vai fazer com que esses irmãos endurecidos, esses irmãos hipócritas que ainda se comprazem com o mal, enxergar a luz, né? O tempo de Deus vai fazer isso. E até lá, a nossa contribuição, né, na seara do Cristo é justamente orar para eles, né? É muito difícil eles captarem essa ideia, mas aí eu lembro de uma mensagem, né, que Beto sempre fala, uma frase, melhor dizendo, né, que ninguém é capaz de se proteger do amor, né? O amor é essa energia, né, que consegue penetrar qualquer um, né, que ainda esteja ligados aos sentimentos inferiores, contrários às leis de Deus. Então, que a gente tenha, né, essa certeza de que, como fala aqui o texto, né, de que ninguém se acha condenado a praticar o mal. Isso é tudo passageiro, momentâneo, e que certamente um dia todos nós, né, e esses irmãos ainda ignorantes, a gente fala aí esses irmãos porque nós, graças a Deus, a gente já conseguiu ser tocado pelo amor de Deus, por isso estamos aqui. Né? Já conseguimos tocar. E a gente tem certeza que todos, ninguém está condenado à prática do mal, porque o mal cansa. Então, em dado momento, vão despertar, e aí, como disse a nossa irmã Alessandra agora há pouco, essa janela, né, se abrirá e ali mesmo a espiritualidade amiga poderá iniciar esse longo processo aí de refazimento desses nossos irmãos a partir da escolha de cada um, né? Sim. Muito bom. Lenilson, seja bem-vindo, e a Luciane também. Alguém gostaria? Dag, é isso mesmo? Ah, não. Eu pensei que a Dagmar queria falar. Mais alguém gostaria, antes de a gente passar para o Beto? Beto, meu irmão, por favor. Bom dia a todos. Estava na luta aqui em minha internet, mas Bom dia. estamos aqui pelo celular. É uma alegria. Uma vez mais a gente está junto aqui, né? Mergulhando nessas reflexões tão importantes, né? Que é realmente estar analisando essas questões do espírito sob a luz do Evangelho. Então, são momentos assim, muito importantes, onde nós vamos buscando nos conscientizar dessa realidade dessa humanidade onde nós nos encontramos, né, fazendo parte de irmãos encarnados e desencarnados na Terra. E ao refletirmos sobre essas diversas categorias, né, em que se encontram os nossos irmãos,
a gente naturalmente vai também refletindo um pouco, não é, sobre esses estágios que nós passamos e que muitas vezes nós oscilamos dentro desses próprios estágios, né? Mesmo já tendo alcançado uma determinada compreensão, a gente sabe que essas situações, tanto dos penitentes que já pedem a prece, quanto dos espíritos endurecidos, e quanto dos espíritas hipócritas, às vezes, dos espíritos, né? Quantas vezes nós ainda não recebemos, de repente, determinados impulsos que a gente sabe que são estados do nosso inconsciente em que ainda são marcados por essas realidades que nós já passamos. Então, é muito importante a gente entender isso, de que esses momentos em que a gente identifica, e Kardec coloca, né, nesses itens do Evangelho, pedindo prece para essas criaturas, a gente vê essa oscilação de humor nosso, muitas vezes, de sentimento face a determinados momentos, na realidade caracterizam efetivamente aquela situação em que nós já estivemos realmente vivenciando em plenitude, né? Mas ainda existem manchinhas dentro da gente, ainda existem sombrinhas dentro da gente, né? Quando vem aquela... E, nesse momento, nós gostaríamos de que as criaturas tivessem compaixão da gente. Então, é isso que Kardec coloca ali, pedindo prece, né, por essas almas, por essas criaturas. E aí nós vemos esses primeiros que nós lemos ali aí no item 76, não foi isso? Não. 73, né? Pelos espíritos penitentes que já pedem as preces, né? Em que ele diz para não incluir na categoria dos espíritos maus os sofredores e penitentes que já pedem a prece. E é uma realidade. São criaturas que já estão chegando próximo àquela condição dos espíritos em que Jesus fala, né, dos aflitos, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque, veja bem, o indivíduo, mesmo ele ainda não é uma criatura naturalmente voltada para o bem, mas ele já está nessa fase, nesse grande momento na história da sua jornada infinita, em que ele já começa essa abertura, não é? O sofrimento o está levando realmente a esse processo de sensibilização. E aí, quando uma alma pede a prece, ela está no seu grande momento, né? Por quê? É aquele momento que vai lhe propiciar todo um processo, não somente de acolhimento por outras almas, mas também todo um processo de crescimento. Porque quando alguém pede a prece para si, ela está fazendo aquele exercício de reconhecimento das suas próprias condições, e como diz o nosso irmão Santo Agostinho, na questão 919, quando ele cita, né, arguído por Kardec, qual é a forma mais eficaz que tem para o homem se melhorar, e Kardec cita, então, e Santo Agostinho cita o Sócrates, né? Um sábio da antiguidade já vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, quando a criatura pede a prece para si, ele está fazendo esse exercício ao mesmo tempo
de consciência. Puxa vida, eu preciso, eu necessito. Ele está fazendo esse grande trabalho, em que é aí que a alma começa efetivamente a crescer, né? Quando ela tem consciência de que precisa, e ela tem consciência dessa da misericórdia divina que pode ajudá-lo, ou de algum irmão ou irmã, e aí pede a prece, né? É o grande momento, é o grande ato, porque através do autoconhecimento o homem começa a exercitar aquilo que é o grande portal do crescimento e da libertação, que é a humildade. Sem a humildade, nós nunca conseguiremos esse acesso, né, a essa grande escada da evolução. É a humildade colocada por Jesus, tanto que ele coloca isso no primeiro versículo do Sermão do Monte, não é? Quando ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, né? Porque deles será o reino dos céus. E essa criatura, esse penitente, ele está sofrendo, e quando ele pede, é o grande momento da alma. E aí é que ele conseguirá, então, a conexão com a misericórdia divina, com os bons espíritos, com os espíritos que lhe amam, que estavam aguardando esse momento fantástico, esse momento, não é? Vamos dizer assim, sublime, não é? Para o seu processo de recuperação, o seu processo de crescimento, para que ele atenda efetivamente ao verdadeiro sentido da vida, que é a evolução. E aí Kardec, na outra questão, na questão 75, não é isso? Ele fala, então, da outra classificação desse leque de situações em que a gente sabe, não é? Temos os espíritos fazendo parte desse grande universo de espíritos, estamos falando, que se encontram no nosso planeta, no planeta Terra, e, consequentemente, em outros mundos também. E aí ele cita essas duas questões dos espíritos, né? Endurecidos, dos espíritos que ele chama de perversos, né? Dos espíritos que ainda se colocam na condição dos espíritos maus, daqueles que realmente ainda estão sempre voltados para agredirem seus irmãos de uma maneira ou de outra, não é? Seja com a violência, seja com diversas formas de agressão de ordem física, de ordem moral. E aí ele classifica essas duas criaturas naqueles propriamente maus, né? Que são os maus ignorantes. Eles fazem o mal pela ignorância, pelo instinto, às vezes, do próprio resíduos do instinto de autopreservação. Então, é aquele processo ainda, vamos dizer assim, mais instintivos, mais animais, mais embrutecidos. E ele classifica um outro tipo de espíritos voltados ainda para o mal, que ele coloca na condição de hipócritas, né? E, de qualquer maneira, né, quando a gente pensa nesses irmãos, a gente sempre tem que pensar com os olhos de Jesus, né? A gente tem que sempre pensar com os olhos da misericórdia, da compaixão, né? Nunca buscando
desenvolver por qualquer um deles o sentimento do desprezo, o sentimento realmente né, de aversão, o sentimento, porque são esses, né, os mais embrutecidos e aqueles que são classificados como hipócritas, que são os voltados para o mal, mas são os mais inteligentes, são os pensadores, são os calculistas, são os irônicos, são aqueles que já atingiram uma determinada característica, né? Que fogem um pouco daquela condição dos espíritos embrutecidos, porque esses desenvolveram sistemas, desenvolveram pensamentos, desenvolveram habilidades para as utilizarem para o mal. Então, são os grandes planejadores do mundo físico e do mundo espiritual, são os grandes organizadores de grupos, né? De organizações das trevas, que planejam efetivamente levarem o mal pelo mal, que querem realmente, têm a ilusão de que o mal certamente poderá vencer a luz, não é? Então, são os grandes organizadores, e essas criaturas, minha gente, eles chegam ao ponto de se planejarem, de se organizarem para interferirem nas próprias ações dos governos do mundo. São organizações internacionais que eles criam. São esses os pensadores, são os inteligentes, né? E que utilizam, muitas vezes, esses nossos irmãos classificados aqui, em primeiro lugar, de maus, mas embrutecidos, são utilizados por eles, né? Os maus ignorantes são utilizados muitas vezes por esses irmãos. E aí nós, né, vemos que Kardec coloca que esses primeiros, os mais embrutecidos, os mais ignorantes, aqueles que, né, são os reativos, porque os hipócritas, eles não reagem, eles são inteligentes, eles planejam, eles calculam, eles sabem efetivamente, muitas vezes, conduzir as suas ações de forma a alcançar os seus objetivos no mal de uma forma fria, né? De uma forma perversa, de uma forma sistemática. Os outros não. São aquelas criaturas que reagem, embrutecidos, são, né? Então, agora, essas criaturas são nossos irmãos? São. São filhos de Deus? São. São seres amados? São. Essa é a forma de olharmos essas criaturas. Não é? Não podemos dizer, não, eu não, né? Não quero me aproximar, não quero. Não. Quem são os mais doentes desses dois? Os primeiros nós já vimos, estão dando os primeiros passos para a entrada nessa grande trajetória, né? São os penitentes, os que sofrem e que pedem a prece. Os segundos não pedem a prece, né? Mas dentre esses segundos, os embrutecidos maus e os chamados hipócritas, os calculistas, cínicos, né? Eles são os mais doentes. Quem é o mais doente aí desses dois? São esses que atingiram um nível de doença muito mais, vamos dizer assim, profunda em seu psiquismo, não é? Em sua
individualidade, porque fazem o mal realmente de uma forma a trazerem realmente a dor, o sofrimento de uma forma calculada, de uma forma planejada. Então, esses são os mais doentes. E para quem é que Jesus disse que veio? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E quanto mais doente, é o mais doente que Jesus veio. Então, é muito importante esse nosso entendimento, não é? Então, os primeiros, e a gente vê isso nas reuniões mediúnicas, os primeiros são mais fáceis. Eles estão embrutecidos, mas como o Sandro se referiu ainda agora, ninguém consegue se defender do amor. O amor, por ser uma expansão radiosa de energias divinas, ele penetra em qualquer campo magnético das almas, por mais embrutecido que seja, que não há defesa contra o amor de Deus, mas há respeito pelo livre-arbítrio, porque a criatura vai ter que constituir os seus méritos, né? E muitas vezes essas almas embrutecidas, ao chegar nas reuniões mediúnicas, né, nós sempre pedimos a presença das mãezinhas, daquelas mãezinhas especiais, que estão no plano espiritual. Nós precisamos pensar nisso tudo, gente, que fazem parte da grande família que ama aquela alma, além do seu amigo ou da sua amiga espiritual, dos seus amores, daqueles filhos que o amaram um dia, e às vezes ele se desvirtuou. E essas almas a serem evocadas, elas vêm, elas trazem e descarregam, então, muitas vezes, sobre essas almas embrutecidas, esse perfume abençoado do amor e do carinho, que lhes chegam no inconsciente e os envolve em forma de uma saudade que eles não sabem de onde, mas que vem daquelas relações, das ligações do passado que ficaram. Porque todas as ligações divinas, elas ficam de alguma forma. E aí essas almas, por mais embrutecidas que sejam, quantos espíritos terríveis nós vimos em reunião mediúnica, saem chorando, pedindo perdão, minha mãe, meu pai, minha filhinha, quantas vezes eu já vi isso. Realmente momentos muito emocionantes, né? Então, essas almas embrutecidas chegavam, vou matar, vou fazer, vou acontecer, saíam tocadas pelo profundo amor. E é exatamente esse amor que deve ser desenvolvido pelas equipes do trabalho mediúnico, do trabalho na casa espírita com Deus, porque às vezes, meus irmãos, numa reunião de palestra, por exemplo, quando nós estamos lá naqueles processos de oração, né, de preparação e da própria palestra, nós não sabemos. Muitas vezes esses irmãos são aproximados para serem tratados. E aí o tarefeiro espírita precisa estar dentro da casa espírita emitindo vibrações, né? No intuito de atingirem essas almas, muitas vezes ajudando aquelas mãezinhas que estão querendo verem seus filhos recuperados. Olha só, toda essa nuance, né? Toda essa realidade dinâmica, e que às vezes a gente está ali e não percebe, estamos só aguardando que os procedimentos se deem, que a palestra se dê, que o passe se dê, mas como nós podemos colaborar com a espiritualidade na sensibilização dessas almas, que depois vão para as reuniões mediúnicas. Não é isso, Sandro? Vão e chegam lá bravos, e aí são amados. Você não pode me amar, porque eu odeio vocês. Mas e daí? Você é nosso irmão, é nossa irmã querida. Nós te amamos. Você vai sair daqui agora, mas vai levar a flor
desse nosso amor dentro do seu peito, mesmo que você não queira, nós te amamos. E aquela semente fica lá como um pontinho de luz, pronto para depois frutificar num determinado momento. Os espíritos cínicos, né? Calculistas, como Kardec coloca aqui, os chamados hipócritas, né? Eles são hábeis, eles ironizam, e muitas vezes, meus irmãos, eles são tão assim, inteligentes, conhecem magnetismo, conhecem hipnose, conhecem isso tudo. Às vezes, esses espíritos passam um dia ali com o médium e com o doutrinador, observando as bobagens que ele faz, para chegar lá e dizer: quem é você para vir me doutrinar? Porque você está pensando que eu não ouvi você falando isso, ou pensando isso e aquilo, né? Muitos já me disseram isso. E eu pedi perdão, disse: realmente você tem razão, né? Mas você sabe que eu já estou aqui bem intencionado, mas tropecei. Mas já estou tentando, já estou me soerguendo, né? Então, esses irmãos são aqueles que mais precisam ser amados, de que mais precisa ter compaixão, porque são os mais doentes, né? E muitas vezes eles chegam na casa espírita, na reunião mediúnica, na condição de tarefeiros. A gente, às vezes, não imagina isso, né, gente? Eles chegam na condição de tarefeiros, se dizendo espíritos bons, de uma forma muito, vamos dizer assim, educada, muito aparente. Chegam elogiando a equipe mediúnica. Olha, vocês são muito bons mesmo, vocês são. Quando o espírito chega assim, se dizendo o tarefeiro, ou quando chega elogiando, coloque as barbas de molho, porque são espíritos altamente inteligentes que vêm para causar estragos e processos obsessivos no desenvolvimento da vaidade, muitas vezes do médium, que ali está ali desavisado e, às vezes, né, tão aberto para receber um elogio, não é isso? E dão essas almas como se eles fossem os orientadores, os guias, né? Mas o bom espírito, ele nunca chega fazendo elogio, ele chama a atenção da gente. Olha, meus filhos, vocês precisam se melhorar. É assim que eles falam, né? Eles nunca chegam: olha, vocês são o máximo. Esses são os inteligentes, são os hipócritas, são aqueles que vêm com cálculos, com planejamento feito para derrubar, muitas vezes, o grupo ou derrubar uma determinada pessoa. São almas realmente complicadas, né? E muitas vezes eles se irritam com a gente porque a gente começa: não, nós não somos bons. Quantas vezes nós não somos bons? Nós, né, estamos aqui apenas lutando para sermos melhores, meu irmão. Então, não é isso que você tá falando. E aí eles começam a se irritar e apresentar a verdadeira personalidade, né? Mas são filhos de Deus, são espíritos amados, não é? E que realmente, muitas vezes, porque cada um é cada um, eles muitas vezes se deixam tocar. Agora, de qualquer forma, a mensagem de amor, o carinho, a lembrança que você faz a eles, que às vezes eles não querem, de que eles têm os seus amores na esteira do tempo, na história de suas vidas, e eles não querem lembrar, e aí você lembra, né? E você diz para eles mesmo: vocês são nossos irmãos, vocês não nos amam,
não nos querem, querem o mal, mas nós te amamos. E vocês não podem impedir isso. E isso é o que impacta neles. Não somente a nossa fala, mas o nosso sentimento. Você vibrar, abraçá-los, né? É por isso que Kardec coloca aqui, para que a gente olhe por essas almas. E você lembra eles, lembra de tuas mãezinhas, e a mente dele vai lá, porque ele não consegue se libertar de uma verdade que está dentro dele. Né? Você lembra da tua filhinha querida? Às vezes a intuição, o amigo espiritual vem e coloca na mente do orientador, né? E faz com que eles, então, criem determinados pontos de lembrança, e aquilo vai desenvolver dentro deles. Vai desenvolver dentro deles. Quando não é possibilitado que a gente trabalhe um processo de regressão de memória com eles, e que muitas vezes é possibilitado, e que eles vão relembrar, né? São projetados em suas mentes as suas vivências do passado, e eles vão lá se reencontrar com esses grandes amores e saem do processo já, de alguma forma, saem já sensibilizados. Né? Então, cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu momento. E o importante é que, em contato com essas almas, que a gente nunca deixe de deixar neles uma semente de amor, que vai efetivamente fazer desabrochar em determinado momento. Porque contra o amor ninguém tem defesa. Continuemos amando, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eram essas nossas palavras. Gratidão, Beto. Sempre bom a gente refletir, né? Essa frase é memorável, né? Eu até anotei aqui no Evangelho para a gente ficar refletindo. Não há defesa contra o amor de Deus. Então, meu irmão, eu devolvo a palavra para você, para que você encaminhe a nossa prece de encerramento, para logo em seguida a gente dar uns recadinhos rápidos e combinar, né, os participantes aí, os colaboradores do estudo do domingo que vem. Ainda tão crianças, iniciando bendita, em buscarmos estabelecer a nossa caminhada, Senhor, em torno do Teu Evangelho. Assim, Jesus, queremos aprender contigo a amar, porque hoje nós sabemos, este é o único caminho que poderá nos levar a alcançar a paz e a felicidade. Assim, Jesus, Senhor, diante de tantas quedas que ainda temos, levanta-nos, Senhor. Tem compaixão de cada um de nós, Senhor, para que possamos também, por nossa vez, nos enchermos de compaixão por aqueles irmãos que ainda se encontram debatendo-se nas sombras infelizes, Senhor, dos vícios, da violência, dos equívocos, Senhor. Mergulhados que nos encontramos ainda nos processos do orgulho, do egoísmo. Abençoa-nos, Senhor, para que sejamos irmãos desses irmãos, Senhor, para que tenhamos a compreensão. E assim como te rogamos, na prece que tu nos ensinaste, perdoa as nossas ofensas. Assim como nós somos capazes de perdoar, Senhor, de compreender e mesmo de amar aqueles que nos ofendem,
aqueles que ainda se encontram no erro, nos equívocos, Senhor, dos vícios, da violência. Ensina-nos a amá-los, Senhor, para que essa seja a nossa contribuição, a contribuição que possamos dar a Ti, Senhor, para a construção do Teu reino de amor, nesta terra ainda tão caracterizada pelas lágrimas e pelas dores. Que sejamos nós, Senhor, semeadores de esperança, junto a todas essas almas, aos que nos amam e aos que não nos amam, Senhor, aos bons e aos maus. Sejamos semeadores de esperança, Senhor, em Teu nome, na construção de um mundo de paz, na construção do Teu reino de amor nesta terra querida. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. E obrigado por mais esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Irmãos queridos, prometo não ser breve, é porque temos até meio-dia, né, Beto, para ficar por aqui, né? Então, ainda temos um tempinho, né? 12:30. É. Vamos lá. Irmã Alexandrina, você pode fazer a leitura do nosso estudo domingo que vem? Posso sim. Ok, gratidão, irmã. É o item 77, tá? Penúltimo item, né, do nosso estudo. Então, combinado. Alexandrina, item 77. Irmãos queridos, agora gostaria de pedir bastante atenção aos irmãos e, de antemão, pedir a compreensão de todos. A gente tem uma informação para passar. Todos sabem que estamos retornando, né, às atividades presenciais do Jefa, né? Voltando àquela normalidade, entre aspas, né? Nos adaptando a essa nova realidade que estamos passando, né? Que a pandemia nos obrigou, né, de certa forma, a adaptar as nossas atividades, desenvolvendo bastante essa parte da tecnologia, né, que a gente ainda estava engateando. Embora o Jefa, antes da pandemia, já tinha algumas atividades, né, mistas, né, essas transmissões online, a nossa palestra a gente já transmitia online, né, então a gente está retornando às atividades da casa. Só que tem um detalhe, não foi possível, né, ainda, a gente retornar, né, a nenhum grupo de estudo no formato presencial, né, e à medida que o tempo foi passando nesses últimos 2 meses aí, quando realmente reativamos a palestra pública, né, que a gente costuma brincar, né, que é o carro-chefe do Jefa, né, que é aquela atividade de maior expressão, no sentido de que todas as coordenações do Jefa estão trabalhando ali, então é natural que tenha mais, né, participantes, mais frequentadores, então a nossa casa realmente ela está voltando a essa normalidade aí na questão da presença, né? E muitos irmãos estão nos solicitando, né, algum tipo de estudo, né, presencial, né? Porque, como vocês sabem, atualmente nós temos 4 estudos, né? Terça-feira Livre dos Espíritos, juntamente com o Obras de André Luiz. Aí na quinta a gente tem o estudo psicológico à luz da doutrina e no domingo nós temos o Evangelho, né? A gente cita também a evangelização e a mocidade, mas eu digo para grupos de estudo mesmo, só são esses 4, né? E aí, o que acontece? Está surgindo a necessidade de a gente ativar, né? A gente retomar um estudo no formato presencial, para a gente dar a oportunidade, né? A nossa comunidade aqui, né? Local ali, onde o Jefa existe ali fisicamente, né? A gente dá a oportunidade a esses irmãos de estudar conosco, né? E a gente não está tendo, neste momento, né,
esse estudo presencial. Então, a gente andou consultando os demais coordenadores de estudo, né? E, no momento, não é possível que o Livro dos Espíritos retorne, né? Até porque à noite, o estudo psicológico à luz da doutrina também é à noite, então é inviável, né? O estudo das obras de André também. Então, a gente chegou à conclusão que o estudo do Evangelho, né, seria esse estudo mais apropriado, né, no momento, para a gente retomar e dar essa oportunidade para que a comunidade local possa participar e também aos irmãos que têm alguma dificuldade, né, com a questão da tecnologia, né, a questão de acesso à internet, a aparelhos, né, seja notebook ou smartphone. Então, o que a gente quer dizer com isso? A gente está estudando, né? Estamos quase decidindo que, a partir do mês de julho, a gente retome o estudo do Evangelho aos domingos, 9 horas, como era antigamente no formato presencial, né? A gente sabe que essa ação vai ter algumas consequências, né? Porque a gente sabe que tem irmãos aqui, participantes assíduos, que não estão aqui, né? Na cidade de São Pedro da Aldeia. Então, a gente está tentando viabilizar como é que a gente faz para a gente poder continuar atendendo também aos irmãos. Só que, no primeiro momento, isso não vai ser possível, por conta de toda a logística, né, em relação à tecnologia, né, a questão do notebook, a questão de quem vai operar lá no GEF e tal. Então, por isso que a gente pede a compreensão, né, dos irmãos que não estão aqui na cidade de São Pedro, que nesse primeiro momento, né, caso a gente realmente decida, a partir de julho, né, e eu estava observando aqui, vai coincidir que nós temos 2 itens a ser estudados, né, antes do final aí do Evangelho, que é o item 73, 77 e 79. Então, vai coincidir justamente nos 2 próximos domingos. Então, se formos retomar ao presencial, a partir do mês de julho, iríamos reiniciar o estudo do Evangelho, tá? Então, a gente vai analisar essa semana aí o que é que a gente pode fazer nessa questão aí de transmissão, né? Se a gente vai poder fazer mista ou não. E no próximo domingo a gente diz aí o que decidimos, mas aí a gente já fica com o coração partido de se, pelo menos no início ali das semanas, a gente não puder atender os irmãos que estão aqui fora de São Pedro da Aldeia, mas é por este motivo, né? A gente sabe que a Casa Espírita é uma escola, né? E ela precisa também oferecer, né, essa oportunidade dos irmãos que estão próximos a ela de estudar, né? Então, diante disso, a gente pede aí o carinho, a vibração de todos aí, as sugestões, né? Não é isso, Beto? Para que a gente possa viabilizar de maneira adequada, né? Para que todos possam, né, participar desse banquete espiritual. Beto, se puder falar, só ativar o microfone aí, talvez eu não tenha explicado direito ou faltou algum detalhe. Opa, ativa aí, Beto, o microfone, por favor. Pronto. Realmente esse caminho, né, não tem sido uma experiência fantástica, né? Esse nosso Evangelho de domingo, porque permite realmente um alcance maior, não é? Junto a esse grupo de almas tão queridas. E o ideal seria que a gente conseguisse... Eu não tenho domínio sobre isso, mas eu acho que é possível, né, que a gente consiga realmente fazer esse sistema misto, né? A Isabela está dizendo que ela mexeu com o meu coração aqui. Já está me deixando chorando, Isabela. Mas a nossa tentativa vai ser fazer esse sistema que é chamado aí de híbrido, né? No sentido da gente continuar
com todo esse grupo. Mas é inevitável essa... Estou conseguindo. Alô? Está ouvindo? Não pode ser inevitável. feito em 2 dias, não, gente. Manteria o de domingo e um presencial, para quem pudesse ir em outro momento. É uma proposta. Nós Pode vamos... ser até no domingo, porque as pessoas que moram em São Pedro teriam facilidade de frequentar. Eu, pelo menos, que moro em Cabo Frio, né, que não é tão longe, mas vou ter dificuldade, e manteria esse grupo aos domingos, ou então, aos domingos mesmo, faria outro em outro horário presencial. Eu acho que atenderia aos que precisam aí, que nós temos muitos irmãos aí de São Pedro que não conseguem, né, frequentar os domingos por dificuldades de tecnologia. A gente sabe, nós temos muitos irmãos ausentes aí aos domingos. Acho que quase que os presentes aos domingos, aqui sou eu, a Dag, dos que eram presentes, e atenderia o pessoal, principalmente daí da comunidade, né? E não perderíamos também aos entendimentos, esse estudo lindo de domingo. Bom, é só uma sugestão, tá, gente? Muito boa sugestão, minha filha. Excelente. Muito boa sugestão. Mas nós vamos aí durante esse mês, né, de junho, vamos... nada de lágrimas agora, pelo amor de Deus. Já me caiu uma aqui. Beto. Oi, Beto. Oi. Eu mesma vou chorar muito se eu não puder ir, tá? Mas fazer o quê, né? Agradecer o que eu já consegui de experiência de reforma íntima, de mudança, mas dificilmente eu poderei ir aos domingos. Tá bom. Não tem aí uma possibilidade de fazer esse estudo num dia de semana à noite, numa quarta-feira, e preservar os domingos no mesmo horário. Eu acho que seria bem bom para todo mundo. Agora não horário que todo mundo poderia participar. Sandro, Oi. sabe o quê? Deixa eu te falar da experiência que nós temos lá no Fraternidade. Nós temos um estudo também do Evangelho na terça-feira. E lá nós temos um problema que é o seguinte: no salão, e a captação do som, às vezes, deixa a desejar quando a pessoa que está distante do microfone vai falar. Exato. Mas vocês no Jeff têm aqueles microfones móveis, né? Sem fio. Então, eu acho que a grande dificuldade no encontro assim, em grupo, é que quando a pessoa for falar, para que quem está online possa ouvir, teria que falar no microfone. Exato. Entendeu? Para poder o sistema captar a voz da pessoa que está falando. Então, assim, se vocês conseguirem contornar essa situação do microfone, eu acho que as pessoas que estão distantes, né, que vão continuar online, poderiam também aproveitar do estudo. Quer dizer, seria uma experiência, né? É como vocês estão falando. Vamos tentar ver se encontramos uma solução, mas, assim, pela experiência que nós temos lá, resolvendo a situação do microfone, vai funcionar bem para quem está à distância. Gratidão, Lenilson. É como a gente falou, né? A gente tem aí alguns dias, algumas semanas para a gente estar reavaliando isso. Quanto à sugestão do Rubens, né, e da Indaiá, assim, foi pensado nisso, né? Já pensamos nisso, mas o grande problema, irmãos, nesse sentido, é criarmos mais um estudo. E vocês sabem, todo estudo requer coordenadores, né? Então, a nossa dificuldade no momento é isso: quem seriam, né, esses coordenadores desse estudo, né? Quem estariam de frente? Porque, no momento, as pessoas, né, que poderiam contribuir, os tarefeiros do Jeff, que poderiam contribuir nesse sentido de criar um novo horário de estudo, eles já acumulam outras funções, outras coordenações, então sobrecarregariam, de alguma forma,
esses irmãos. Mas a tentativa, a gente não para, né? A gente sempre tenta. E aí a gente agradece essas sugestões, tá? Mas a gente está pensando com muito carinho como é que a gente vai contornar isso. E essa lembrança do Lenilson, assim, o Jefa, ele tem uma estrutura, né, razoável, mas estrutura tecnológica capaz de transmitir. O grande problema é justamente quem operar isso, né? Então, hoje nós teríamos condições de fazer o estudo híbrido, né? A gente já fez alguns testes, né? Por exemplo, as nossas reuniões do Conselho Diretor, ela funciona de forma híbrida e funciona tranquila, né? E o áudio, enfim, a gente já tem uma aparelhagem razoável para a gente fazer isso, só que a gente recai nisso, né? Nos tarefeiros habilitados, né? E disponíveis neste momento para estar operando esses equipamentos. Mas é o que a gente fala, né? A gente sempre tenta, né? Os irmãos aqui já devem perceber que eu sou um pedinte, né? Eu fico convocando um, pedindo ajuda de outro, e assim a gente vai buscando, né? A gente tem o nosso irmão Jobe aí, que também nos ajuda bastante nessa parte aí da tecnologia. Quem sabe aí a gente consiga mais 1 ou 2 nomes aí que a gente possa, né, permanecer em stand-by e a gente conseguir fazer a transmissão do estudo. Mas, assim, com o coração partido que a gente dá essa notícia, mas a gente volta, né, a relembrar a necessidade também de oportunizar os nossos irmãos, né, que estão ali ao redor do Jefa. Isso é importante, né? Agora, a gente vai vamos sim buscar outras formas, já foram citadas aqui algumas sugestões que a gente vai se debruçar aí, com certeza a espiritualidade vai nos intuir aí a melhor forma de a gente estar exercendo, né, e continuando o nosso estudo que leva tanto alento, tanta informação e tanto aprendizado, né? É muito bom mesmo, tá? Mas... Sandro, eu quero agradecer de antemão ao Beto, a você, a cada um desses corações que a gente se sente abraçada nesse estudo de amor. E dizer que eu entendo da nossa parte, nós entendemos a situação porque vocês estão passando, porque todas as tarefas estão voltando a ser presenciais, né? Todos os estudos. Mas quero deixar sempre, eu sei que a espiritualidade vai nos orientar a todos, porque o trabalho do Cristo está acima de nós. Exatamente. Mas eu quero que vocês sintam a nossa gratidão, o meu coração sempre muito grato, porque durante todos os momentos da nossa vida, esse estudo, ele fala de pertinho em cada ato que a gente tem que praticar durante a semana, as situações que surgem, a gente lembra do que aprendeu, do que ouviu, e fala, meu Deus, essa é a chance agora. Então, é um estudo que penetra os nossos corações, então, a minha gratidão é imensa a cada um de vocês, Alberto, essa alma linda, a você, esse trabalhador exemplar, a todos dessa equipe, que a gente tem que ser muito grato. Agradecer a Jesus por essa oportunidade. E o trabalho tem que andar. Então, a gente entende perfeitamente. Coração muito grato e reconhecido. Muito obrigada. Oi, irmã querida, gratidão a você. Olha, a gente é que é grato, mas você está externando esse momento de gratidão, em momento nenhum isso é despedida. Pode ter certeza de que você está dentro do planejamento das nossas soluções. Depois nós vamos conversar melhor. Sem dúvida. É uma alegria partilhar o estudo. O estudo enriquece a gente, né? Fortalece. E isso é que é importante. Eu acho que é o objetivo maior. Então, é uma gratidão perene. Eu tenho certeza que, ao desencarnar, eu terei essa mesma gratidão, esse reconhecimento por esses momentos de luz. Muito obrigada mesmo. Todos nós. Vai demorar bastante. E nunca é despedida, é sempre um recomeço. É verdade. Não é? Bom. Então, meus irmãos, é isso. Olha, a gente fica domingo que vem, até domingo que vem nós vamos ter condição de pensar tantas coisas, e aí é muito importante, como o Lenilson já colocou, né?
nosso irmão Rubem, a nossa querida Indaiá. Então, até domingo que vem, outras ideias virão, a gente vai estar sendo inspirado, não é? Certamente. E certamente nós vamos encontrar esse modo que vai realmente nos propiciar a todos a continuidade desse momento, que eu acho um momento assim, um momento fantástico, né? Um momento sagrado hoje para cada um de nós. Exato. Então, estamos abertos aí a ouvir, né, as ideias, as inspirações de cada um, ok? Então, ficamos comprometidos assim. Deixa eu falar só mais uma coisinha, por favor. Diga. O período que eu tenho estado aí na livraria, né, sempre aparecem as pessoas querendo informações dos horários, das atividades. Então, o que é que eu sinto? Até, vamos dizer assim, o nosso grupo, quando éramos presencial, tinha, né, aquelas pessoas, Magali, Dinorá, pessoas até que moram aí mesmo aí na comunidade, né, próximo ao Jeff, que elas nunca vi assim, até no nosso grupo virtual, por questões que só elas sabem, mas a gente deduz as dificuldades. Então, no meu pensamento aqui, o ideal seria os dois, entendeu? O virtual, para atender pessoas, como tem pessoas até de Portugal, né, de Niterói, de outros lugares, que eles acrescentam muito ao nosso entendimento, ajuda muito no nosso aprendizagem. Mas também nós temos pessoas aí, aí no Porto, em São Pedro, pessoas assim, bem que a gente, vamos dizer assim, de uma simplicidade, e que chega ali perguntando, e quem sabe, né, se houvesse a possibilidade de ter os dois, o presencial, para atender principalmente essas pessoas, né, e o virtual para atender os que estão longe, que contribuem muito bom para a gente. É só a sugestão. O ideal mesmo seria ter os dois, porque o pessoal mesmo daí da comunidade, a gente não está vendo aqui no virtual, né? E chegam sempre pessoas assim, humildes, perguntando, e dá para se perceber as necessidades. Quem sabe, né, se visse um horário, fizesse uma pesquisa de horário assim, qual que seria melhor para atender essas pessoas, e que começasse um pequeno grupo, e o coordenador, tenho certeza que vai surgir alguém. Infelizmente, eu ainda não me sinto pronta nessa existência para fazer esse tipo de trabalho, senão eu faria. Eu apenas ainda sou uma estudante. E é só isso mesmo. Se houver a possibilidade, por favor, principalmente para atender a comunidade dali de São Pedro mais próxima, que tem problema de transporte, de dificuldade de internet. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis passar, até porque eu estou trabalhando na livraria e vejo essa necessidade. E o Evangelho é um dos estudos assim, mais simples de compreensão e entendimento, assim, muito mais rápido até do que os outros estudos, né? Porque é uma prévia, é uma necessidade de primeiro momento para que a gente tenha consolo, para que a gente tenha uma leveza no coração. E os poucos tempos que às vezes chega a gente conversando, o pouco que eu sei que eu posso passar, eu sinto que as pessoas saem assim muito encantado, né? Perguntando da palestra, e é isso aí que eu tenho que passar meu depoimento. Olha aí, Sandro, olha as ideias chovendo aí. Eu consigo ver coordenadores, futuros coordenadores. Estou na próxima existência, tá, gente? Tchau. Você entendeu minha fala ainda há pouco com a Alessandra, não entendeu? Sim. Então, nós vamos conversar um pouquinho. Nós vamos conversar um pouquinho, né? Exatamente. E eu acho que está vindo umas ideias muito interessantes aí. De minha parte também, já estou anotando aqui, Beto, já captei. Nós vamos conversar. Vamos, sim. Muito interessante, meu amigo. Isso aí. Gente, um bom domingo para vocês, tá? Um feliz Dia dos Namorados para todos. Um bom domingo, fiquem com Deus. Obrigada. Bom domingo para todos. Bom domingo. Tchau. Curta o domingo aí.
Tchau. Bom dia para todos também. Uma boa semana para todo mundo. Estejamos Obrigado, juntos Rubens. aí. Valeu para você também. Até mais. Bom dia. Valeu. Bom dia para todos.